Fala, gurizada, tudo bem? Tudo tranquilo? Sou o professor Ricardo Saboia, professor de Biologia. Vou começar hoje uma sequência de vídeo com vocês, né, falando sobre a citologia, tá, gente? Seria aí a nossa uma das nossas frentes do livro, e a gente começa agora, então, a detalhar esse assunto que é extremamente importante, tá? Vai ser, na verdade, uma sequenciazinha de vídeos, né, para não ficar muito longo, não ficar muito extenso. A citologia ela é um conteúdo de extrema importância para o Enem, para os vestibulares, porque aparece demais, tá? É um dos assuntos da biologia que, sem sombra de dúvidas, mais aparece em qualquer prova de processo seletivo. Vai fazer URGS, vai fazer Enem, vai fazer qualquer vestibular, vai estar lá muita citologia aparecendo. Por quê isso? Porque a citologia ela consegue conversar, ela consegue se interligar com praticamente tudo que a gente estuda dentro da biologia, né? Ela não é apenas um pacotinho separado, ela vai ser de extrema importância para trabalhar depois com fisiologia, para trabalhar com bioquímica, para trabalhar com ecologia, com genética, com evolução. Então a citologia é de extrema importância, por isso, né, vão ser mais vídeos com aulinhas aí que a gente vai partir desde um princípio básico inicial e ir avançando com tranquilidade, tá? A jogada sempre é essa num pré-vestibular, né, gente? É nós partirmos aí de um básico inicial e depois ir avançando, né? Para a gente poder construir muito bem o nosso conhecimento. Fechado? Gurizada, poxa, né? Estamos aqui nessa quarentena, isolados, mas à distância, estudando. Não podemos de forma alguma perder o nosso foco para quando voltarmos já, né, um pouquinho embalados para poder aprofundar mais depois e conseguir o final do ano nosso grande objetivo, tá, galera? Estou usando esse padrão que o Gabarito aí nos enviou para utilizar, então esse slide inicial aqui de apresentação, daí agora eu vou passar para uma próxima telinha em que o slide vai ficar grande para vocês poderem ir parando o vídeo, anotando, né, fazendo todos os processos que vocês querem para fixar de uma maneira melhor os conteúdos, tá bom? Então, vou passar aqui pro nosso, já fechou aqui, ó, slidezinho inicial, na nossa capinha ali, citologia, professor Saboia, tudo tranquilo. E aí, gente, agora vale a pena com que a gente possa começar falando o seguinte, tá? Introdução geral, tá? Quando a gente fala da vida, na verdade, a gente está falando que existem conhecidos hoje em dia em torno de 1,7 milhões de espécies de seres vivos, tá? Isso é um absurdo. Não é nem próximo do que se imagina que deva existir, mas mesmo assim é um número gigantesco de formas vivas já muito bem conhecidas, já muito bem estudadas, detalhadas pelos biólogos, tá? Óbvio que se eu tenho 1,7 milhões de espécies conhecidas, isso quer dizer que a biodiversidade é gigantesca, né? E essa biodiversidade, essas modificações, essas diferenças, elas se dão desde níveis comportamentais, de níveis morfológicos, fisiológicos, estruturais, funcionais e assim por diante, tá? Agora, mesmo eu tendo essa gigantesca biodiversidade, essas gigantescas formas modificadas, existe, independente das diferenças ou não, existe algo que aproxima todos os seres vivos, algo que é comum a todos os seres vivos. E é justamente o que a gente vai chamar de célula. E aí, evidentemente, eu estou falando da célula porque iniciamos hoje a citologia, que vem justamente de logos estudo, cito, célula. Ou seja, começaremos hoje o estudo da célula, tá, gente? Que é a premissa básica total. Vou falar um pouquinho do histórico, hoje é uma introdução, né? Mas já vale aí uma grande dica, se quiser já anotar o primeiro ponto essencial, é de que a célula ela é uma unidade básica da vida, ou seja, todo ser vivo do mundo, independente de ser mais simples ou mais complexo, maior ou menor, ele tem que apresentar uma célula. Por isso, a célula é o que nos aproxima, é o que faz com que todas as formas vivas tenham uma unidade fundamental. Fechado? Vamos começar entendendo o seguinte, tá, galera? Muito antigamente, lá, um pouco antes de 1600, a galera evidentemente não conhecia a célula, né? Porque os microscópios não eram suficientemente avançados para que nós pudéssemos enxergar uma estrutura tão pequena.
tá? E aí a gente começa a pensar que, poxa, como que para eles eram seres vivos antigamente, se não existia célula? Era uma massa compactada, né? Eles acreditavam que era um todo maciço. E aí, evidentemente, como todas as grandes descobertas da ciência, elas se dão mais ou menos ao acaso, a gente tem um históricozinho legal dentro da citologia. E a gente começa falando de um cara chamado de Robert Hooke, em 1655, que é fundamental. Esse cara é importante, ele cai demais nos vestibulares, principalmente em introduções, em textinhos. Tá? O Enem, que faz aqueles textos mais elaborados, maiores, podem falar sobre esse carinha, tá? O Robert Hooke, ele era um curioso, um cientista que estudava algumas coisas, mas mais por curiosidade. Ele era muito rico, evidentemente, então ele tinha na própria casa dele um laboratório com um microscópio rudimentar construído por ele mesmo, em que por níveis de curiosidade ele ficava colocando as coisas no microscópio e ficava estudando, tá? E aí a grande sacada é que o Hooke, certa feita, ele se interessava muito por tecidos vegetais, tá? E ele resolveu estudar no microscópio dele as propriedades possíveis de compressibilidade, de flexibilidade, de leveza da cortiça, tá, gente? Cortiça, né, de uma maneira leiga, a gente pode chamar de rolha. Na verdade, ela é um tecido de origem vegetal, né? A gente chama de suber, que é um tecido vegetal de revestimento formado por células mortas. Óbvio que ele não sabia tudo isso, ele só sabia que era um tecido de origem vegetal, e como ele sabia que revestia os vegetais, ele queria saber as propriedades que tinha. Pô, o vegetal está crescendo, deve ter alguma certa flexibilidade, ela protege o vegetal externamente, então deve ter algum tipo de compressibilidade. E tentando investigar justamente as propriedades do suber, da cortiça, o Hooke conseguiu perceber que, na verdade, quando ele largou isso no microscópiozinho dele, existiam espaços em branco, espaços vazios, pequenas cavidades. Ele até disse que parecia, na verdade, que ele estava enxergando um favo de mel, saca? Um monte de furinho, um monte de pequenos espaços. E aí ele se ligou aqui, poxa, gente, o suber, na verdade, que é um tecido, ele não é maciço como a gente está dizendo há anos. Na verdade, ele é formado por pequenos espaços. E aí ele foi lá no dicionáriozinho de latim dele e percebeu que, poxa, pequenos espaços, pequenas celas do latim seria célula, que é o diminutivo de cela, né, de espaço. São pequenos espaços, então seriam células. E aí ele foi responsável por cunhar esse termo pela primeira vez. Ele disse, olha, o suber não é maciço, mas ele é formado por células, por pequenos espaços em branco, espaços vazios, tá? Claro que, na verdade, o que o Hooke percebeu não eram células de verdade, tá? O que ele percebeu, esses espaços que ele conseguiu identificar, eram os espaços intercelulares, né? Espaços que ficavam entre as paredes celulares de células vizinhas, tá? Mas óbvio, né, teve um fundamento interessante de perceber que não era maciço, tá? Óbvio que também o que a gente chama de célula hoje em dia é muito diferente do que ele chamou à época, mas a nomenclatura ela segue porque o uso, né, o costume fez com que ela ficasse consagrada. Então, mesmo sendo hoje em dia uma estrutura totalmente diferente, totalmente complexa, diferente daqueles espaços que ele falou à época, a gente segue utilizando célula. E a importância do Robert Hooke para a ciência, para as provas, para os vestibulares, é justamente ter sido o cara que descobriu a célula, tá? Descobriu esses espaços. Fechado? Daí a gente avança um pouquinho e chega lá dentro desse nosso breve histórico num carinha chamado de Anthony van Leeuwenhoek, tá? Que em 1674 ele percebeu que as células, né, óbvio, já avançando um pouquinho mais, aí já tinha um pouquinho mais de complexidadezinha, ele percebeu que algumas células elas poderiam existir isoladas, sozinhas. Não precisava ter um tecido formado por esses espaços. Esses espaços poderiam ser eles mesmos, o próprio ser vivo. Hoje em dia nós chamamos de indivíduos unicelulares, né? Ou seja, formados por uma única célula, tá? E como o Leeuwenhoek ele percebeu que pela primeira vez ele sacou que essas células poderiam viver isoladas,
ele ganha uma fama muito interessante de ser aí como um dos grandes descobridores da microbiologia, porque ele chamou de micro-organismos esses indivíduos, né? Que hoje em dia a gente pode, na época ele deve ter estudado provavelmente algumas bactérias e percebeu exatamente isso. Então a importância do Levenhek é dizer que a célula também poderia ser ela o próprio ser vivo, tá? O indivíduo unicelular. E futuramente ele avançou um pouquinho mais nos estudos e chegou a uma outra conclusão com células um pouco mais complexas de alguns tecidos, que existia internamente nessa célula uma certa organização, tá? Ou seja, estruturas internas muito pequenas que funcionavam de maneira independente dentro das células, o que ele chamou de organelas, tá? Que seriam, na verdade, organela é o diminutivo de órgãos, né? Ou seja, ele percebeu que a célula seria uma entidade viva e para isso ela precisaria ter o seu metabolismo. E aí, para que eu tenha metabolismo, evidentemente eu tenho que ter os órgãos, né? O nosso corpo tem órgãos, coração, pulmão, pâncreas, fígado. A célula tem os órgãos dela. Retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi, como são órgãos muito pequenos, organelas, tá, gente? Óbvio que ele não percebeu exatamente o funcionamento dessas organelas. Ele não descreveu o retículo liso, lisossomos, peroxissomos. Ele apenas descreveu uma pequena organização chamada de organelas, tá? A gente avança um pouquinho no tempo, 1831, e aí vem uma importância fundamental até hoje, tá? Que foi um tiozinho chamado de Robert Brown, que percebeu pela primeira vez que existiam dentro dessas células também uma estrutura nucleoide, ou seja, o Robert Brown ele é conhecido como o grande descobridor de um núcleo. Quer dizer que existia uma porção ácida dentro da célula responsável por algumas informações, tá? Algo que se diferenciava do resto da célula em geral. Então, Robert Brown, óbvio, agora não vai ser uma aula de núcleo, a gente vai estudar núcleo bem mais adiante, mas o Robert Brown ele teve essa importância de dizer que existia um núcleo dentro da célula, tá? Obviamente, depois a gente consegue perceber que esse núcleo ele pode ser um núcleo procarionte, um núcleo eucarionte, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas ele falou simplesmente que existia uma estrutura mais isolada chamada de núcleo, tá? E uma outra grande importância do Brown também é dizer que dentro da célula, na verdade, existia, não eram espaços vazios, a célula não era espaços em branco, oco, como dizia o Robert Hooke, mas o Brown ele falou que existia uma massa gelatinosa, um gel coloidal formado por uma combinação de água mais proteínas, alguns hormônios, sais minerais dentro dessa célula. E aquelas organelas que o Levenhek citou, o Brown disse que estavam mergulhadas nessa massa gelatinosa, que ele chamou de protoplasma, tá? Então essa massa gelatinosa, muito importante para dar uma consistência para a célula, porque é um gel, e também importante para conduzir metabolismo, porque como ela tem bastante água, ela conduz eletricidade, o Brown chamou de protoplasma, tá? E depois, evidentemente, com um pouquinho mais de avanço, se percebeu que esse protoplasma poderia ser dividido em duas estruturas, tá? Aquele protoplasma que está circundando, que está fora do núcleo, a gente chama de citoplasma, ou citosol, que a gente vai estudar futuramente. E aquele protoplasma que está dentro do núcleo, ele vai chamar de carioplasma ou cariolinfa, tá, galera? Isso, claro, por enquanto é só uma introdução, depois a gente vai falar de novo sobre essas estruturas, estou só contando um históricozinho para vocês, tá bom? Avançando um pouquinho mais, um cara chamado de Matthias Schleiden, em 1838, ele começou a estudar vários vegetais e percebeu que todos os vegetais estudados eram formados por célula. E aí ele simplesmente escreveu isso. Ele falou, segundo os meus estudos, todos os vegetais, não apenas a cortiça, né, mas todas as estruturas vegetais de todos os vegetais são formados por célula. Isso despertou atenção um ano depois, em 1839, de um cara chamado de Theodor Schwann, que falou que, será que os animais também são formados por células ou só os vegetais? E ele foi estudar lá os animais e chegou à conclusão de que sim, também os animais são formados por célula. E isso é muito legal porque fez com que
nós pudéssemos expandir um início de conceito celular dizendo que todos os seres vivos são formados por célula. Tá, galerinha? Tá escrito em vermelhinho, cara, anota isso, por favor, é fundamental. Isso é um princípio básico do que vai ser futuramente a teoria celular moderna, tá? Ou seja, todos os seres vivos são formados por células, ok? E aí a gente consegue se ligar ao seguinte: se todos os seres vivos são formados por células, eu sei que eu tenho continuidade de vida, será que a célula consegue se reproduzir? Como será que surge essas células? Como será que essas células são formadas? Né? Porque ser vivo é formado por célula, então eu tenho que ter um tipo de... Se o ser vivo se reproduz, eu deveria ter um tipo de reprodução celular. E aí veio um cara chamado de Rudolf Virchow, em 1855, e mostra um grande aforismo que ele escreveu. Ele disse assim, ó, hominis célula e célula. O que significaria isso, gente? Uma tradução simples diria que toda célula se origina de uma outra célula pré-existente. Ou seja, uma célula sempre provém de outra. A gente não está falando aqui do surgimento da primeira célula. Isso são outras teorias lá de origem da vida. Tá? A gente vai ter aula sobre isso. Aqui a gente está falando que eu tenho que ter a continuidade da vida. Então eu tenho que ter muitas células. Para isso, a célula tem que se reproduzir. Se uma célula, segundo o Virchow, ela origina a partir de outra pré-existente, deve existir um tipo de reprodução celular. Isso é o que a gente tem que interpretar aqui dentro. Tá? E aí vem os dois últimos carinhas nesse histórico, que é o Oscar Hartwig, que em 1875 ele descreve pela primeira vez os processos de fertilização. Ou seja, ele diz que uma célula, né, reprodutiva, uma célula gamética masculina, consegue fecundar, fertilizar uma célula feminina, gerando um embrião e dando a continuidade de vida nos indivíduos pluricelulares. Tá? E aí o último carinha, o nosso Walter Fleming, em 1880, ele descreve os processos de divisão celular. Tá? Porque a partir do momento que esse zigoto ele é formado a partir da fertilização, ele tem que aumentar a quantidade de células para formar um corpo. E essa quantidade de células se daria por divisões, chamadas de mitoses. Tá? Isso é o que nós vamos levar aqui dentro. Um indivíduo unicelular, por exemplo, um micro-organismo, ele tem que se reproduzir. E aí ele vai fazer divisões celulares também. Tá? E o Fleming descreveu todas as etapas detalhadas da mitose. Prófase, anáfase, telófase e assim por diante, que a gente vai ter aulas depois em divisão celular. Fechou? Para finalizar o histórico, a gente atualmente junta as teorias de Virchow com alguns estados de Bernard, que fala sobre mecanismos fisiológicos, e a gente chega na teoria celular moderna, tá, galera? Que nos diz que as células constituem as unidades básicas da vida. Ponto 1. Ponto 2. As células são unidades morfológicas e fisiológicas. Ponto 3. Existe reprodução celular. E ponto 4. A célula é a menor unidade viva. Juntando tudo isso, a célula constitui a unidade básica da vida, a unidade morfológica, unidade fisiológica, a célula se reproduz e ela é a menor unidade viva, a gente chega no que nós chamamos de teoria celular moderna, que nada mais é do que a célula é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. O que significa isso? Para que eu seja um ser vivo, eu tenho que ter célula. E a célula, ela vai ditar as normas de formação e construção do meu corpo, isso é morfologia. Se eu tenho esse aspecto, se eu tenho esse shape aqui, é porque as células me moldam desta maneira. E se eu funciono desta forma, que é a fisiologia, é porque, na verdade, as minhas células funcionam de tal maneira. Tá? Tinha um grande biólogo chamado de Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos do mundo, já falecido, que ele falava que nós, seres humanos, na verdade, somos colônias celulares heteromórficas. Ou seja, nós somos nada mais, nada menos que um amontoado de célula
vivendo por aí. Ou seja, um monte de células grudada com funções diferentes. Um neurônio é um grupo de célula com um tipo de função, células musculares têm outro tipo de função, que estão vivendo dependendo uma das outras. Então essa aí é a grande sacada. E de fato, né, gente, somos colônias celulares. O nosso corpo nada mais é do que um monte de células grudada uma na outra, com substâncias intercelulares tendo as suas funções. Se eu sou hipertenso, na verdade, é porque as minhas células funcionam dessa maneira. Tá? E aí, evidentemente, por isso que eu sou assim. Tá? Então essa é uma grande sacada interessante. Fechou? Então já sabemos aqui as nossas teorias celulares. Vou tomar aqui um chimarrãozinho, né? Porque estamos em casa, temos que nos hidratar. Tá? É importante para a manutenção da nossa imunidade. A hidratação, a água acelera o metabolismo e faz com que nós possamos aí ter uma mais rápida produção de anticorpos. Fechou, gurizadinha? Meu, olha só. Te liga no outro aspecto, tá? A célula é a unidade básica da vida, já falamos. E a gente pode pensar que essa célula, na verdade, os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula, a própria célula é o ser vivo em si, a gente chama de indivíduos unicelulares, e eu posso ter o meu corpo formado pela união de várias células, eu sou um multi ou um pluricelular. Interessante sacar na diferença de crescimento, isso é uma questão meio clássica de prova, tá? Quando eu falo indivíduo unicelular, eu estou falando que ele vai crescer pelo aumento do tamanho da sua célula. Ou seja, se ele é uma célula, a célula vai aumentar o seu tamanho. Se ela aumentasse a quantidade, na verdade, eu estaria fazendo um certo tipo de reprodução. Então, anota aí, ó, unicelular cresce pelo aumento do tamanho da sua célula. Fechou? O pluricelular, ele não vai crescer pelo aumento do tamanho das células. Ele vai crescer pelo aumento da quantidade de células. Tá? Indivíduos pluricelulares, vamos pegar nossa espécie, tá? Eu aqui, que tenho 34 anos e tenho 1,60 m e poucos, e um nenê que tem lá 3 anos e tem lá 1 metro, sei lá quando tem um nenê, vamos supor que tem 1 metro, nós temos as nossas células do mesmo tamanho. O que diferencia é que eu tenho mais células no corpo do que esse indivíduo. O que vai ser interessante, porque isso vai ter uma questão, e aqui entra bastante no vestibular, é que quanto maior o indivíduo dentro da espécie, maior a probabilidade de desenvolvimento de câncer, por exemplo. Porque se eu tenho mais células, o que está acontecendo? Eu tenho mais divisões. Se eu tenho mais divisões, aumenta a probabilidade de uma mutação, de eu ter um erro durante esse processo. E aí pode ser que eu desenvolva uma neoplasia ou um câncer. Então, quanto maior o indivíduo, mais quantidade de células. Por isso, a maior probabilidade de chance de mutações. Fechou? Leva isso como um ponto interessante para a prova aí. Tá, galera? Vamos avançar aqui, ó. Porque eu tenho tipos de célula, tá? Então, formado por uma única célula, unicelular, formado por várias células multi ou pluricelulares. E aí eu tenho os tipos de célula, dois grupos básicos, tá? Células procarióticas e células eucarióticas. Vamos botar aqui, ó, célula procariótica, seria legal que tu anotasse esses pontos, tá? Pró seria de antes, cario de núcleo, antes do núcleo, que não é verdade, tá? Seria apenas algo mais simples. E a gente pensa assim, ó, a célula procariótica é uma célula muito mais simples, tá? Ela é uma célula que não apresenta carioteca, que é o revestimento nuclear. É uma célula que tem o que a gente chama de DNA desnudo, ou seja, não tem estonas. Estonas são proteínas específicas que auxiliam na compactação do material genético. Aqui não tem, então por isso que ele é desnudo, seria entre aspas um DNA pelado, tá? Ela apresenta apenas um cromossomo, sempre circular. Ela pode apresentar o que a gente chama de DNA extracromossomial, que é um DNA a mais que algumas células procarióticas têm, chamado de plasmídio, que tem uma função bem interessante para aumentar a resistência de sobrevivência, né? A resistência a antibióticos, geralmente, ele faz. A gente vai ter aula sobre isso depois, tá? Interessante falar que tem apenas exons, ou seja, não apresenta introns. Quando a gente tiver a aula de ácidos nucleicos, a gente vai ver lá depois que eu tenho os exons e os introns, tá? Os exons são as partes codificantes, tá, do meu material genético. Os introns é o que a gente chamaria antigamente de DNA lixo, ou seja, partes que tem no meu DNA, mas que eu não vou fazer a leitura. Então eu teria que fazer um processo de corte, de retirada dessas estruturas, que a gente chama de splicing. Como eu não tenho introns, eu tenho apenas DNA
codificante, que são os exons, eu não faço splicing, tá? Por isso que está escrito ali para vocês. Não tem organelas membranosas, ou seja, apresenta apenas uma única organela, que é uma organela que não tem membrana, que são os ribossomos. E a respiração aeróbica pode estar presente, mas como eu não tenho organelas membranosas, eu não tenho mitocôndria, que é quem é responsável pela respiração celular. Então a minha respiração celular vai ser por estruturas que são tipo invaginações de membrana, chamadas de mesossomos, tá? Interessante te ligar que atualmente alguns biólogos consideram os mesossomos como não sendo estruturas, mas defeitos de coloração dessas células. Mas isso é um estudo mais avançado. Se a gente for trabalhar com o ensino médio aqui, que é as nossas provas seletivas de Enem e vestibular, eles trabalham com a presença de mesossomos, que são invaginações, dobras de membrana que auxiliam na respiração aeróbica, tá? Ali um desenhozinho de uma célula procariótica. Quem tem célula procariótica é o reino Monera, tá? Bactérias, arqueobactérias, cianobactérias. E aí a gente vem aqui, gente, para células eucarióticas, tá? O que são essas células eucarióticas? São células muito mais complexas, tá? Células que têm carioteca, ou seja, tem uma membrana nuclear, então o núcleo agora ele está individualizado na célula. O DNA apresenta estonas, ou seja, o DNA é mais compactado. Eu tenho vários cromossomos, pô, na nossa espécie nós temos 46, por exemplo. Eu tenho exons e introns, ou seja, eu tenho DNA com porções que são ativas, que são codificantes, os exons, e porções não codificantes, que são os introns. Então eu preciso fazer o splicing, que é o corte. Eu pego essa fita de DNA e tiro fora os introns para juntar apenas os exons. Eu preciso fazer essa correção. Então, com splicing. Com organelas membranosas, todas elas, nós vamos ter aulas de organelas depois, retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, assim por diante, tá? E a respiração aeróbica, nesse caso, ele vai ocorrer, evidentemente, nas mitocôndrias, que é uma organela especializada para isso. E ali um exemplozinho de uma célula eucariótica, tá? Onde a gente vai ter, basicamente, os outros reinos todos. Fungi, plantê, animalia e protista. Tá, peoples? Aqui tem estruturas celulares, tá, gente? Mas eu vou, na verdade, voltar num outro videozinho para falar só sobre as estruturas celulares, tá? Porque tá ficando aqui, tá super carregada a internet, né, nesses períodos, porque a galera tá usando direto. Então eu vou encerrar esse videozinho aqui, tá, nesse momento, falando sobre apenas esse histórico introdutório e as diferenças de célula, e vou gravar logo na sequência um videozinho novo falando sobre as estruturas celulares para vocês, para não ficar muito pesado nem muito cansativo, tá? E para a internet, evidentemente, conseguir carregar aí o mais rápido possível esse vídeo para estar disponível para vocês. Tá, galerinha? Valeu! Foi um prazer aí, né? Para quem já me conhece, né? Só alegria, para quem não me conhece, um grande prazer. Espero ter ajudado aí e a gente vai avançando cada vez mais. Tá bom, gurizada? Beijos mil, cuidem-se, fiquem na paz, bons estudos e até breve.